Meu irmão, minha irmã, hoje eu estou aqui com o Renê Freitas, advogado, trazendo algumas novidades aí da caminhada dele hoje. E aí, tudo bem? João, brigadaço por me convidar, por me oportunizar a falar, sempre bom, né? Obrigado. Tô aqui pra gente bater uma bate-papo, né? Conversa aí, naquilo que você quiser, naquilo que você pedir. Show de bola. O Renê é advogado de sucesso, bombou na internet nas amigas lá do Podgether da Barra. E a gente vai falar de direito da mulher, mas também temos outros assuntos a serem conversados aqui hoje. Deixa eu te explicar como funciona o nosso podcast. Aqui, na primeira virada, temos meia hora, e depois, na segunda virada, são 2 tempos. Primeiro tempo, segundo tempo. Meia hora em cada um. Chegou no final do primeiro. Acabou. E aí a gente faz uma parte 2, se tiver muito bom papo, pra gente continuar. Perfeito. Vambora. Tomara que vire o segundo também. Então vamos lá. E um abraço pra Michelle e pra Suelen, né? Michelle e Suelen, Podgether. Show. Vamos lá. Renê, tu é advogado, escritório em ascensão. Por que política? Então, João, vamos lá. Eu sempre digo que tudo que é feito hoje tem motivos que estão na nossa história, né? Na nossa caminhada. Para ser advogado você tem uma caminhada, para depois na sequência ser professor tem uma outra caminhada, e para chegar até o ponto da política também tem uma nova caminhada. Faço advocacia na área do direito de família, advogando na maior parte para o público feminino, a maior parte, esmagadora parte para o público feminino. E dou aula também, agora estou paralisado em razão das eleições, mas dava aula aí nos cursos de pós-graduação do IBMEC. O que a gente tem de sentimento interno no escritório de advocacia, eu sempre digo que a advocacia é uma ciência própria para melhorar a vida social. A gente estuda, lê livro, todo mundo fala, pô, advogado lê muito livro e tal, mas a finalidade última daquilo é você tirar o atrito social. Onde tem conflito entre o direito, né? E aí o que eu passei a perceber no escritório é que muito problema chega lá e eu já não consigo mais responder em razão de um contexto social colocado, em que, no ponto específico, a mulher é massacrada socialmente. No escritório eu estou enxugando gelo. A única transformação que se permite do contexto social se dá pela política e não pela minha advocacia. Daí porque, nesse momento de ascensão, como você coloca, o escritório está crescendo muito. Vir para a política, pegar essa janela agora de 45 dias para colocar meu nome à disposição, para prospectar para o país uma caminhada nova em termos de civilidade com relação à relação homem-mulher, não é fácil. Para mim, talvez fosse mais fácil ficar no meu escritório. Mas te digo também que não é fácil você dormir com uma pulguinha ali de irresponsabilidade, você poderia ter feito. Então, na dúvida entre fazer e não fazer, eu vou na certeza do fazer, sabe? Então, eu tô nessa caminhada e te digo muito feliz, João. Muito feliz. Cara, você falou um negócio que... até na saúde pública a gente trata as coisas assim, né? Resolvendo só os sintomas e nunca a raiz da questão, entendeu? Ah, tá com dor de cabeça, então toma um remédio pra dor de cabeça. Mas por que essa dor de cabeça? Então, pra você ir na raiz da questão, você encontrou um meio político. Acho que na política eu consigo resolver melhor. É o único caminho. É o único caminho. O que é muito mais fácil, João. A gente, quando tem uma ferida, a gente tapar aquela ferida, passar um curativinho ali simples e não entender de onde está vindo aquela ferida. Talvez entender de onde vem a ferida implemente algumas dores que a gente não queira suportar, mas também a coragem de enfrentar novos medicamentos. A sociedade brasileira não está ainda nesse estágio de talvez querer sempre ir na ferida, mas eu estou aqui propondo o inverso. Vamos na ferida, vamos buscar o porquê, vamos buscar as causas. A gente hoje tem no Brasil 20 milhões de mulheres na qualidade de mães solteiras, que é um número imenso. É um extrato social. Você falou do meu Instagram, que hoje tem uma subida, tem uma decolada muito grande, né? Aí eu te digo o seguinte, João, o sucesso não é o vídeo. O sucesso é o que você fez para chegar até o vídeo. Eu digo que não, a nossa vida ela não é feita de uma grande vitória. A nossa vida é feita de pequenas vitórias diárias. É isso que é construção de ser humano. Entendi. A gente talvez se preocupe muito, né? Eu preciso ter aquela vitória. Não, ela não existe se você não teve pequenas vitórias na sua caminhada. E eu não acredito em bala de prata, em Salvador da Pátria. Eu acredito em processo, sabe? A gente... Passo a passo, de cada vez. Talvez a nossa geração nem veja o resultado disso lá na frente, né? Mas saber que a gente colocou um tijolinho pra chegar lá... Já é muito, né? Já é muito. Eu digo que assim, quando você fala de política, a gente traz um cenário de coisa ruim, né? Política não é ruim, a política existe no mundo todo e ela é feita desde os primórdios.
Aliás, Jesus de Nazaré fazia política. Ele era um político. E aí eu falo não Jesus Cristo para respeitar todas as crenças. Eu falo de um fato histórico. Jesus de Nazaré já era um político por si só. A política está presente em todos nós. O problema hoje são os quadros políticos que a gente coloca em Brasília. Ou nas casas legislativas municipais e estaduais. Esse é o grande problema. A política por si só não, ela é transformadora de sociedade. Sim, e você, no caso, na política, você resolveu se afiliar ao Novo. O Novo é um partido interessante. Por que você escolheu o Novo? Então, para sair do meu escritório e para ir para a jornada política, primeiro, eu tenho que conversar com a família, eu tenho que conversar com sócios, tenho que conversar com os colaboradores, tenho que conversar com os clientes, para depois você dar o passo seguinte, que é de entrar para a política. E aí você vai fazer uma análise do que tem de cardápio de possibilidade. Você não cria o seu partido, você escolhe dentre os existentes. Eu, por afinidade ideológica, sou de direita, respeito todas as posições diferentes, a gente vive numa democracia. O Partido Novo é um partido de direita, e é a única plataforma, ao meu ver, que possibilita e que é feita para pessoas comuns irem para a política. Isso, para mim, é um ponto nodal. Quando a gente vê extrato de país, que a gente tem muito, são pessoas como nós, não querendo ir para a política, em razão da mancha que isso talvez traga, mas muito também por entender que aquele mundo não é nosso, porque a gente não teria capacidade de ganhar. O Novo faz o inverso. O Novo disponibiliza para pessoas como nós a capacidade de ganhar. Todo mundo que entra no jogo quer entrar para ganhar. Então você não quer entrar já derrotado num cenário político. O Novo te possibilita isso. Além disso, o Novo é um partido que não usa o famoso fundo partidário, não utiliza o famoso fundo eleitoral. É um partido que obriga o sujeito a abrir mão de todos os privilégios. Então é um partido que eu visto a camisa dele sem me asfixiar. Caminho ali muito bem. Então foi uma escolha que eu fiz, seria a única que também teria feito. E a sua pergunta é muito importante, porque assim, para mim, René, eu não sairia do meu escritório para uma caminhada política se eu não tivesse a plataforma do Novo à disposição. Te apoiando. Sim. O Novo, para mim, é um dos partidos de direita mais organizados do Brasil, assim, hoje. No sentido de organização, de pensamento, da estrutura e de bater firme no que quer. Eu acho que para você ser candidato, você tem que fazer prova, você tem que mostrar que é capaz dentro de uma área específica. Eu sei que tem algum candidato aqui no Rio também que parece que é um professor, né? E o governador também é super capacitado. Todos os candidatos, eles têm eles são capacitados para ocupar aquele espaço ali. O pessoal eu tenho inclinação para a direita, mas o pessoal da esquerda fala que essa capacitação, entre aspas, seria muito meritocracia. E aí a meritocracia não seria um fator muito acessível para todos. Por exemplo, um cara que está na favela nunca vai chegar a um cargo tal no Novo se não for desse jeito. E eu, como tenho inclinação para a direita também, acredito que, assim, se você quer ser político, você tem que estudar e você tem que estar ciente de alguma área, porque você vai lidar com questões que não é para qualquer um resolver, entendeu? Não é qualquer pessoa que vai resolver. Então, eu sou super a favor de políticos capacitados para ocupar os espaços políticos. Não é capacitado? Infelizmente, não vai ser político. Não chegou no ponto. Eu concordo com você, e aí, saindo da política e fazendo o caminhar paralelo, mas nessa mesma linha de pensamento sua, quando você vai contratar alguém, por exemplo, para ser gerente de uma padaria sua, você faz todo o investimento para ter uma padaria, busca dinheiro emprestado, paga um aluguel caro, tem a fiscalização te perturbando, talvez pedindo coisas indevidas para ter vantagem. Você, ainda nesse cenário tão hostil, você fez a sua padaria. Você sabe que você está numa conta de dívida a pagar já muito grande. Né? Já começa devendo. Sufoco imenso. Quando você vai contratar a pessoa para ser gerente, possivelmente você contrate a que tem o melhor currículo para ser o seu gerente. Porque você sabe que se assim não for, possivelmente a sua padaria, que já tem uma caminhada que é muito dura, muito árdua, ela vai estar fadada ao insucesso. Por que a gente não pode trazer um marco de eficiência para a política? Qual o problema disso, sabe? Uma das figuras que a gente não experimenta no Brasil ainda é um marco de eficiência na política. Não tem marco de eficiência, porque você não tem pessoas que têm na sua formação profissional dão importância para marco de eficiência. Então o sujeito aumenta tributo, e aí aumenta tributo, faz o pobre pagar os privilégios dele. Traz uma série de pesos para o Estado, faz o Estado enorme, o Estado muito inchado, mas também porque falta para essa pessoa, João, conhecimento técnico. As pessoas batem muito no Brasil no problema da corrupção. Óbvio que é um problema.
Mas tão grande quanto o problema da corrupção é a falta de capacidade dos nossos representantes. Exatamente. É muito negativo. Quando você pega um presidente, 1, 2, 3, os últimos, que nunca leram um livro, pô, se preocupa, acende um alerta com isso. Porque quem não está preocupado com ciência, com cultura, dificilmente fará uma boa gestão. É dificilmente mesmo, sabe? Então, quando o novo ele tem a preocupação, peraí, quem é o João que quer se candidatar? Tudo bem, você vai para uma sala de aula. Eu sou professor de pós-graduação. Eu fui para a sala de aula, fui estudar, aprendi muito. Saí muito maior do que quando eu entrei. Aliás, a nossa vida é isso. É você ter a capacidade de dormir sendo maior do que quando você acordou. Quando o novo me obrigou a entrar no curso, eu saí maior do curso do que quando eu entrei. Golaço, sabe? A esquerda, o centro, deveria ter a mesma plataforma do novo. Possibilitar pessoas comuns como nós, mas de outro espectro político, terem a chance de se lançarem candidatos e com a qualidade técnica que com certeza possuem, colocarem seus pensamentos para fora. Eu ia te falar isso agora, porque eu sinto, assim, eu torço muito para que a plataforma do novo ganhe, assim. Na última eleição, todo mundo que me conhece sabe que eu fui João Amoedo, assim, no primeiro turno. E eu sempre fui simpático ao novo. Sempre fui. Porque eu me considero de direita. Apesar de me considerar de direita, não consigo votar no Bolsonaro. Por inúmeros motivos de inumanidade, eu acho, até. Mas, assim, o que eu acho que falta no novo, para o novo decolar, justamente é isso que você acabou de falar. A esquerda se organizar de maneira inteligente, tão quanto o novo está se organizando. Porque quando você tem uma esquerda, um centro, ou um centro-direita, um centro-esquerda se organizando do jeito que o novo se organiza, existe a concorrência. E essa concorrência... De bons debates. De bons debates. De bons debates. Essa concorrência... Não é esse debate maluco que a gente vê aí, mas bons debates de pessoas interessadas a falar ideias, ouvir ideias dos outros e trocar essa informação, entendeu? Porque eu acho que política é isso. Apesar de eu ser de direita, eu tenho que ouvir uma ideia que vem de lá, porque às vezes é obrigatório. É obrigatório, tem que rolar o diálogo. Como é que você vai crescer enquanto ser humano ouvindo todo mundo o tempo todo falar que você tá certo? Não existe isso. Se você tá o tempo todo certo, e se você se cerca de lugares pra estar sempre certo, pô, João, você tá se equiparando a Deus, porque ele nunca erra. Então, cara, você não tá mais pra viver em terra. Você vai ficar daqui até o final da sua vida sem aprender nada. Pô, que chato. Pega seu aviãozinho e sobe. Exatamente. Não tem por que você ficar mais aqui. E a política é a arte de você conversar. É a arte de você entender as divergências e o quão máximo possível você poder receber todos os pedidos e eles viverem de maneira harmônica. Quando você tem um mundo bem politizado, um país muito bem politizado, você faz com que interesses diversos e, a princípio, antagônicos consigam conviver. Ou seja, você tem o João feliz, você tem a Maria feliz, você tem o Rafael feliz, porque os direitos foram respeitados. O ponto de uma democracia ruim ou de uma política ruim é o meu direito faz com que todos os seus pensamentos com relação a direitos seus não mais existam. A isso a gente vai para um ambiente de autoritarismo que não interessa a ninguém, seja de esquerda, de direita, de centro. Então, e aí a gente tem hoje um país ultrapolarizado, né? Principalmente quando a gente fala de presidente. A gente tem a direita Flamengo e a esquerda Vasco e aquela polarização, Fla-Flu, aquele clássico de futebol. E aí eu fico me perguntando aqui, né? Vou te colocar numa situação, eu quero mesmo entender o seu olhar político em relação ao Brasil, assim. O que você acha que aconteceria se o Lula agora, em campanha, falasse assim, desisto da minha campanha? Quem ganharia a corrida pra você? Muda o jogo eleitoral todo. Por quê? E possivelmente o Bolsonaro não ganha mais, porque sai a figura do voto útil. Hoje você tem estabelecido no país, está internalizado em cada um de nós, o voto útil. Então o sujeito entende o seguinte, se eu desgosto muito de B, não é que eu gosto de A, é que eu acho o B horroroso. Só quem é possivelmente capaz de ganhar o político B é o A. Então eu vou votar no A. Eu vou escolher o menos pior. O que a gente faz hoje é a escolha do menos pior. Quando você tira o antagonismo, eu não tenho mais a escolha do menos pior. Eu escolho quem eu acredito seja melhor. Se hoje, no cenário político, na minha visão, Bolsonaro ou Lula saem do jogo político, possivelmente a gente vai ver os que estão embaixo subindo muito e ganhando de qualquer um deles. Aliás, Bolsonaro e o Lula são essenciais um para o outro. Porque qualquer um que eles concorram no segundo turno, eles vão perder. Esse é um grande problema, né, que a gente tem. Exatamente, porque, por exemplo, se Bolsonaro sai agora, desistir da campanha. Quem votaria em Bolsonaro não vota em Lula.
Não vota em Lula. Não vota, Não não vota vota. Então Vai- eles vai vão buscar- procurar outros. Vai buscar no Felipe Dávila, vai buscar no Ciro, No vai buscar Ciro, no Tebet. Tebet, por ali. É isso. É isso. Aí cresce o outro. Sim. Por isso, se for pra segundo turno com outro, Lula perde. Perde. Porque todo o outro resto que votou em Ciro e tal, se junta pra ir no novo. A gente tem um cenário hoje de país muito ruim, sabe? Muito ruim, o João. Só que eu gosto assim, aí como professor. Tô num ambiente esquizofrênico ali de irritação. Primeiro passo para você sair dele é você enxergar onde você tá. É você levantar a cabeça naquela confusão, transpirar menos e inspirar mais. Aí vamos fazer isso agora no cenário político brasileiro. A gente tá olhando 2022. Mas espera aí. A redemocratização brasileira terminou em 85. Aí você tem nova Constituição. Você já parou para pensar que é a 9ª vez que o povo brasileiro está votando em eleições gerais para presidente? Essa é a 9ª vez só. Pós-Constituição, com formato democrático hoje existente. Pós-Constituição de 88? 88. É a 9ª vez que a gente vota. Sabe o que isso quer dizer? A gente é uma criança pra votar ainda. Não dá para estar certo. Tenhamos certeza que o que a gente faz hoje, na grande parte, vai estar errado, porque é próprio de uma criança que está aprendendo a caminhar. Por isso tanto atrito, por isso tanta escolha dos ruins, porque a gente está começando o processo de vida nosso, de povo, agora. E eu estou te falando isso de quem já votava. Por exemplo, eu não votei na primeira eleição, não votei na segunda, porque eu era criança ainda. Então a gente... eu votei pouco, mas a história do povo que eu estou e que você está, votou nada também. Então a gente não consegue aprender com os nossos antepassados, porque eles também não votaram nesse modelo novo. É muito razoável o horroroso cenário que se estabeleceu na política hoje. Processo de transição. É isso. Só que quando a gente entende isso, a gente faz uma reflexão de alívio. Poxa, é passageiro. A gente não tá nessa draga. E sendo passageiro por ser fase de transição e aprendizado, eu preciso aprender para nesse ano eu votar melhor, daqui a 2 anos novamente, e assim sucessivamente. Assim a gente constrói um povo melhor. Então hoje a eleição brasileira eu não acho que a gente tem que tacar pedra na gente e se diminuir como a gente historicamente faz, não. É um processo de evolução de um povo. Show. Deixa eu fazer com você um quadro chamado Tá de Caô. Vamos lá. Esse quadro Tá de Caô é uma dinâmica porque a gente tem aqui. E eu vou ler 3 informações aqui e você vai olhar pra mim e falar: não, isso aqui é caô, isso aqui é verdade. Tá. Posso errar? Pode errar. Tá. Pode errar. Aí, se for verdade, eu vou falar por quê, e se for caô, eu vou falar, caô mesmo. Beleza. 3 notícias só. Vamos lá. A primeira. Ministra que ganhava 33 mil pede aumento de salário e diz que sua condição se assemelha a uma condição de trabalho escravo. Ministra agora? Não vou falar quem é a ministra, senão você Não. pode pescar. Teve uma ministra aí... É tá de caô com a outra? Ou eu tô falando a verdade, você acha que... Acho que tá falando a verdade. Verdade. Sabe por quê? Ambiente de Brasil? Acho que tá falando a verdade. Bem possível, né? A gente ouviu uma pérola dessa, né? Teve. Foi no governo do Temer, se eu não me engano. Ministra... Teve o caso da ministra de Direitos Humanos, Luzlinda Valois, que ganhava 33 mil por mês e reclamou de trabalho escravo. Fora os privilégios que ela tinha. Fora os privilégios. É porque parece que ela era aposentada, já ganhava 20 e poucos, e ela queria trabalhar como ministra e ganhar mais 33. Só que quando chega no teto, teve limitação. joga ela pra baixo. Aí ela se considerou uma escrava. Ela queria tudo, né? Era só não trabalhar, pô. Aí ela falou, trabalho de escravo. Aí ela queria acumular a aposentadoria e o salário Tem que que ia dar avisar 60 pra ela mil. que trabalho escravo é trabalho obrigatório, sem remuneração. Não, isso ela pegou foi mal lá, pra caramba. E ela foi pra lá porque ela quis, pô. Pegou mal demais, porque, João, gente, tem gente que trabalha por 1.200, salário mínimo, 33 mil. Como que você é escravo? Tem jogador de futebol que você convida ele pra jogar no seu time, oferece 50 mil, ele acha pouco. Tá ok. Achar pouco não tem problema nenhum. Agora, não vem aqui pra ganhar pouco e fala que é escravo, não. Fica escravo. na sua casa. Então, e como você vê essa relação, assim, políticos ganhando... Eu como cidadão aqui, a gente se desespera porque não é possível a gente ver uma luz no fim do túnel quando se diz respeito a salário de político, porque quem vota no salário do político é o próprio político. Sim. Então ele vai lá e fala assim, pô, meu salário eu vou aumentar. Caneta, todo mundo aprova? Aprova. É isso. E o que a gente faz? E hoje o político brasileiro, ele se autoconcede privilégio, né? E aí, a gente daqui a pouco vai chegar num ponto, porque ele faz o seguinte, eu vou me conceder o privilégio para eu não utilizar o meu salário. O privilégio hoje do político brasileiro é isso. Daqui a pouco ele vai criar o privilégio do privilégio para ele não gastar o privilégio.
Porque a gente cada vez mais anda para trás nesse país, né? E aí um ponto negativo. Você falou assim, o político se autoconcede altos salários e privilégios. Quem combate ele, ou deveria combater, é o Poder Judiciário. Que não combate também. Porque quando o político faz isso com o salário dele, se o judiciário não combater, o salário do judiciário sobe junto. Então não há interesse desses freios e contrapesos do poder de um para o outro, no quesito salário. Se você tem uma casa legislativa que aumenta o salário de maneira indevida, o judiciário freia esse aumento. Essa é a independência dos poderes. Um poder vai freando o outro o tempo todo. Mas qual seria a solução, então, nesse caso? Como o judiciário, ele, ao invés de aplicar a lei, de interpretar a lei, ele prefere se silenciar para ter incremento também de salário próprio, é um problema que a gente vive hoje. Você precisa, enquanto república, ter o executivo, que é presidente, governador, prefeito, legislativo, que são os deputados e vereadores, e poder judiciário independente. O tempo todo. Quando eles começam a se unir em prol de alguma coisa, e hoje no Brasil só tem se unido em razão de salário, você não tem freios. Um freia o outro. Hoje é uma polêmica que a gente coloca no Brasil, que o governo Bolsonaro trouxe muito atrito com o STF, principalmente, né? A gente não pode entender atrito como coisa ruim. Atrito desqualificado não é bacana. Faça um atrito, e atrito é divergência, com qualidade no diálogo. Quando você tem um presidente que coloca um freio, ou tenta colocar um freio no Poder Judiciário, é positivo socialmente. Quando você tem uma casa legislativa que bota um freio no presidente, é positivo. Quanto mais um coloca freio no outro, menos poder eles têm entre eles. E isso é próprio do jogo democrático. O problema que é feito no Brasil hoje, em razão da qualidade ruim dos nossos representantes, feito de maneira desqualificada. Mas esse sistema de freio é muito bom. Quando você falou de salário dessa ministra, a gente precisava ter um freio do judiciário. Só que você vê hoje um poder judiciário que também quer que a classe política tenha privilégio, porque isso acaba tocando neles. E aí, como você está entrando nesse jogo agora, como que você acha que a gente pode mudar um pouquinho esse jogo? Aprendendo com a redemocratização e com de 2 em 2 anos que a gente vai votando. O Brasil está começando a entender que a figura do Congresso Nacional é importante. A gente não tinha, não olhava quem eram os congressistas nossos, quem eram os nossos parlamentares lá no âmbito federal. A gente nunca olhou isso. Só que a gente começou a entender que o Congresso, ele limita muito o presidente. Ele faz a lei mesmo que o presidente não queira. Opa! Deputado federal tem alto valor. Realmente tem alto valor. E na República, do jeito como está, talvez seja mais importante do que a figura do presidente. Então, tanto debater presidente é importante, quanto você debater os parlamentares que você vai colocar no Congresso Nacional. Exatamente. É isso, mas é um processo de evolução, que a gente vai melhorando. Entendi. A gente vai melhorando aos poucos. É uma coisa que só com o tempo mesmo... Só o tempo, não adianta querer sofrer com isso, sabe? Entendi. É aprender, evoluir. Então você estava certo. Você estava certo, é verdade. Segunda notícia. Essa eleição de 2022 é a primeira eleição onde o Partido Novo aceita o fundo partidário e vai usar o fundo partidário na campanha dos seus políticos. Verdade? Mentira. Tá de caô. E de caô muito ruim. Então, Caôzaço, João. assim, eu conversei com uma galera ali, assim, as pessoas que estão comigo, que não são muito envolvidas com política, e toda vez que eu falo fundo partidário, acende um sinal amarelo e elas não sabem da onde vem esse fundo. Porque quando... Até o nome fundo partidário parece que é o partido, cada partido tá juntando o seu próprio cofrinho ali para na hora da eleição rachar seu cofrinho e cada um tentar eleger o seu. Mas não, fundo partidário é o governo que dá pros partidos. Tô certo? Eu tô errado? Tá certíssimo. Tem 2 fundos. Um é o fundo partidário e o outro é o fundo eleitoral. Fundo partidário, todo ano os partidos recebem. Todo ano, mesmo sem eleição? Sem eleição. É um dinheiro público entregue para os partidos políticos se manterem. Por exemplo, ano passado, 932 milhões de reais foram distribuídos entre os partidos e não tinha eleição. 932 milhões é esse, quase 1 bilhão de reais. Entregue para os partidos políticos se manterem. Pagar a conta de luz do seu diretório. Dinheiro que vem do nosso imposto. O Estado não cria dinheiro. Olha só, tudo que é gasto pelo Estado vem do nosso bolso. Tudo. Esses quase 1 bilhão do ano passado vieram do nosso bolso. Esse ano tem um agravante. Além desse 1 bilhão que vai entrar para os partidos se manterem, a gente vai direcionar, já direcionou, 4,9 bilhões de reais para os partidos políticos em 45 dias
falarem pra você, entrarem na sua casa através da televisão, te entregarem um papelzinho na rua, Internet, falando, tudo. vou mudar a sua vida, João. 4 bilhões? 4,9 bilhões Quase repartido 5. entre os partidos para eles fazerem a política. O que é isso? Todo mundo, ou a grande maioria, exceto os candidatos do Partido Novo, exceto os candidatos do Partido Novo, todos os outros, quando te entregam um papel na rua, é com o seu dinheiro. Quando você vê uma bandeira balançando, é com o seu dinheiro. Até eu vi aqui fora de um colaborador seu, mas não vamos implicar com quem tá bandeirando não, porque a pessoa tá ganhando lá seus R$100. Não, aqueles R$100 já eram dela. É que o governo foi no bolso dela, tirou à força, guardou, chegou agora, ela com pires na mão, pelo amor de Deus, toma aqui que eu vou te dar R$100, que já era dela. E coloca ela igual uma boba lá no sol, balançando bandeira, boba que eu digo, boba do sistema. Mas ela precisa daquilo para comprar arroz e feijão para dentro de casa. Então o ponto não é direcionar a crítica com relação a quem tá bandeirando. É direcionar a crítica a quem constrói ou desconstrói esse país. Você pegar 4,9 bilhões de reais num país com um abismo social igual o nosso, para dar 45 dias na mão de político para fazer campanha, isso não é sério. Não é e sério. aí que eu falo de processo de evolução de sociedade. Tem uma hora que a gente tem que se rebelar contra isso. E uma das formas de se rebelar dentro do jogo democrático, por exemplo, é eleger candidato novo. É o único partido que não usa R$1 de fundo Mas chegou eleitoral. a ser oferecido pro Novo? É oferecido, o fundo eleitoral, o Novo devolve Quanto integralmente, que foi o fundo, você sabe? salvo engano, 90 milhões, salvo engano. 90 milhões, o fundo já devolveu. Vou ter que confirmar o número, mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza, o Novo vai e devolve. E aí vai ser aplicado em saúde, não vai para os outros partidos. Se em aplicado tese em saúde, seria aplicado em saúde. mas não pode carimbar, porque essa verba é vai verba carimbada. Então ela não vai para os outros partidos. O fundo partidário para o Novo, para nós, é um problema. Porque a gente não pode devolver. Ué, Não pode. O que a gente fez então? Se a gente não pode devolver, a gente deixa na conta. Tá lá parado. Quando o país aceitar a nossa devolução, a gente devolve. Enquanto isso, está lá guardado. Um dos pontos de nós, do Partido Novo, no Congresso, é viabilizar, pelo menos, o partido que não queira usar esse dinheiro, que possa devolver. Mas nem devolver a gente consegue. Porque aí quando você faz um projeto de lei, como você falou, projeto de lei para aumento de salário é rápido. Quando você faz um projeto de lei para devolver dinheiro público para o governo, aí ele não quer. inacreditável isso, né, cara? É um problemaço de país que a gente tem hoje. Vamos evoluindo, devagarzinho. Cara, doideira. Vamos lá, terceira notícia. Tem menos de 100 anos que as mulheres podem votar no Brasil. Tô de caô ou tô falando a verdade? Menos de 100 anos... Tá falando a verdade. Verdade. Verdade? A instituição do voto feminino se deu a partir da reforma do Código Eleitoral, com assinatura no decreto 21.076, 24 de fevereiro de 1932. 32. E mesmo assim, ó, somente as mulheres casadas, viúvas e solteiras poderiam votar se tivessem renda própria. Exato, ou seja, ninguém. Por isso que eu pensei aqui, a mulher não tinha renda própria. Qual mulher que trabalhava em 1932? Era sinistra. Você cria uma Muito lei... poucas, né? Nada, representatividade nenhuma. Você tem 1.000 homens votando para uma mulher. A mulher teve representatividade. Qual é essa? Então tem muito menos de 100 anos, na verdade. Muito menos. A mulher, de fato, começa a participar do processo democrático brasileiro muito pós-Constituição. Que é agora, que é recente também. Nossa população volta engateando. Aliás, direito da mulher não é respeitado até hoje, João. A gente vai falar de direito da mulher aqui agora. Não é respeitado, é um problemaço. E aí quando você prima pelo respeito, gera atrito. Cara, mas eu tô falando só de respeito, né? De mais nada além disso, é de civilidade. Quem que pode se colocar contra a civilidade, sabe? Mas aí, voltando ali pro específico do jogo eleitoral, é muito importante você trazer as mulheres pro jogo eleitoral, para elas poderem escolher e serem escolhidas. Isso é absolutamente essencial para uma sociedade. Né? A diversidade do voto, ela é absolutamente importante. Posso fazer uma enquete para você, então? Fala. Uma pergunta? Vamos. Que vai para sua audiência também. Eu não tô preparado. Vamos lá. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele fez o extrato brasileiro diagnóstico das últimas eleições, que foram 2020. E aí ele identificou quem foi o eleitor e quem foi o candidato. Tá. Sua opinião, qual o maior número de qualificação profissional que se candidatou em 2020? Bombeiro, policial militar. Militar. Te dá outra opção, vai. Militar você errou. Não foram os militares Não. que se candidataram? Não. Pela onda do Bolsonaro, não? Não. Pedreiro, sei lá. Você acha que a nossa democracia é representativa ou não? Não.
Não. Você não acha que é representativo. Não acho que é. Sua resposta caminha de mão dadas com a resposta do povo brasileiro. Aham. As pessoas não se sentem representadas por quem quer estar no parlamento, de alguma forma. Curiosidade para vocês, então. 4%, que foi o maior número de qualificação profissional que se colocou à disposição em 2020, foi de agricultor. Ah, é mesmo. É mesmo. Nosso país não é o Rio de Janeiro, não é o asfalto. Nosso país é continental e rural. Quando você olha a gente dos grandes centros, a gente olha o tamanho da bancada do agronegócio e fala que estranho. Não é que é estranho, não. Estranho é você não entender que você está num país que é agro demais. A gente viaja de uma cidade para outra, são 3 horas que a gente só vê terra, 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 terra. Quando a gente fala assim, nossa representatividade não está colocada no voto. Lógico que está. Quando 4% dos candidatos são agricultores no nosso país, esse é o nosso extrato social. Quando você vê uma bancada do agro muito grande, tem uma representatividade social ali. Só que quando a gente olha para o Congresso e vê um número muito ruim, um número muito grande de políticos ruins, é uma sinalização clara que um número muito grande de pessoas não sabe votar. Não tá. Que é próprio de um país que está indo para a 9ª eleição geral. Entendi. O Congresso, infelizmente, nos representa. Nós somos exatamente aquilo, porque a gente ainda não sabe votar. Então a gente vota mal, para lá vai o erro produz uma consequência negativa social. Pronto, mas vamos evoluindo como sociedade. Tem caminho. Entendi. Antes da gente continuar o papo, foram todos aqui, a gente vai começar a falar sobre direito de mulher. Eu preciso agradecer ao pessoal do Nagara que manda esse sushi delicioso pra gente aqui. Você vai experimentar agora, você vai ver. Esse sushi, ele é feito com peixe, cara. Eu não sei usar esse pegadorzinho aqui, não. Eu sei, eu tava esperando você liberar. Tava quase pegando antes de você liberar. Eu tô aqui, ó. Eu vou na mãozinha aqui, ó. E ele faz com peixe fresquinho, cara. Ele é aqui no Leblon, aqui na frente. Eu conheço, pô. Nagara conhece? Conheço, muito bom. É bom demais aqui na frente. Muito bom. Fresquinho aqui. Recomendo, muito bom. Bom demais. Nagara é o nosso patrocinador aqui, nosso parceiro que tá junto com a gente desde o início. Obrigado, Nagara. Se você quiser pedir o Nagara, tem o WhatsApp dele aparecendo em algum lugar aqui nessa tela. Pode chegar junto e pedir. Ele faz o delivery, ele funciona no almoço, tem também rodízio. Entra nas redes sociais dele, segue aí o Nagara, que ó, tá aprovado. João, não tem risco de continuar conversando com um gergelim no dente, não? Eu acho que tem, né? Tem uma câmera ali que pega um ultra zoom, é aquela ali. Cuidado com o gergelim do dente aí. Mas beleza. O Nagara tá aqui sempre com a gente. Obrigado, Nagara. Vamos lá. Falando de direito da mulher agora, né? Quando que você percebeu no direito que você tinha essa bandeira? Deixa eu virar o tempo, esqueci. Já acabou um tempo. Já. Quando que você, no direito, percebeu que falaria e defenderia a bandeira do direito da mulher? Boa. Essa é uma pergunta muito boa, João. Porque é incomum você ver um homem, entre aspas, com privilégios, saindo do seu lugar ali de fala bem tranquilo, privilegiado, para defender algo que talvez não fosse dele. Exatamente. É incomum isso. O René, ao invés de estar com essa pauta, podia estar na praia, podia estar em outro lugar. Por que está nessa pauta que não interfere na vida dele? Primeiro ponto, João. A gente evolui em sociedade quando a gente passa a ver que nós estamos defendendo interesses que não seriam diretamente nossos. Quando você entra num ônibus, e hoje, infelizmente, no Brasil, foram feitas leis obrigando o assento ser prioritário para o idoso, quando isso não deveria vir por lei. Deveria ser normal. Normal, educação. Né? Você precisar construir uma lei falando que o assento prioritário o assento prioritariamente é para o idoso e não para o jovem, já é uma sinalização ruim. Não seria necessária essa lei. Quando você entra num ônibus e você vê um idoso pedindo para um jovem levantar para ele sentar, tá pior ainda. Porque o certo é a primeira pessoa que vê um jovem sentado e o idoso não, defender o idoso. Uhum. Esse é o certo. Tem que parar com esse negócio do ofendido ter que se ofender, ter que se defender o tempo todo. Você perguntou pro ofendido se ele tem força para se defender? Às vezes ele nem quer gastar energia. Ele não tem para gastar. Isso foi uma coisa que eu comecei a ver dentro do escritório, sabe?
A gente faz advocacia de família e nesse período pós-pandemia, muita ruptura de contrato de casamento. A ruptura do contrato de casamento não tem problema nenhum. Ela é própria da liberdade. Não quero mais estar aqui, tô indo embora, pô. Ótimo. O ponto é como esses contratos de casamento vinham acontecendo, ou vem acontecendo em uma grande quantidade de lares, e o que isso representa para a continuidade ou não desse contrato de casamento. Eu sempre digo que em qualquer área, quando você tem um contrato que é muito bom para uma pessoa e muito ruim para outra, essa outra que está num ambiente muito ruim, ela só não sai se ela não tiver opção. Uhum. Ah, então aquele contrato durou muito. Não porque aquela pessoa que está numa situação ruim gostava e autorizava. Porque ela não tinha opção de sair daquilo. Quando você dá às pessoas a opção, você passa a autorizar a liberdade de todos. Uhum. O mundo vem sendo construído, as mulheres cada vez mais verificando direitos e, de alguma forma, conseguindo ter opções. Vamos lá. Contrato de casamento rompido. Mulher com 50 anos, o marido com 50 também. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Essa mulher com 50 anos, João, ela está 20 anos fora do mercado, porque em razão de um acordo feito interno, dentro do lar, problema nenhum, optou por educar os filhos. Ok, acordo de vontade, né? Autonomia de vontade. Olha, eu vou para a rua captar os recursos financeiros, você fica dentro de casa, cuidando do que a gente tem mais valor para nós, que são nossos filhos. O problema é, esse sujeito com 50 anos continua a vida dele normalmente. Você contrataria uma mulher 20 anos fora do mercado com 2 filhos? É complicado. É muito difícil de acontecer. E esse não é mais um problema da Maria, da Joana. Esse é um problema de milhares de mulheres. Foi nesse ponto que a sua chave virou do direito para defender as mulheres? Não só nesse ponto. Esse é um ponto de um diagnóstico social que você faz de Brasil. Essa minha fala repercutiu num vídeo de 25 milhões de acessos com 11 mil comentários. Ó, a pesquisa eleitoral, ela é feita com 2 mil pessoas. Em âmbito brasileiro, tá? Você liga para 2 mil pessoas, faz pergunta e ali você já identificou como é que é o movimento do Brasil. Esse vídeo meu tem 11 mil comentários. Pega lá para ler os comentários. Muito mais do que uma pesquisa qualquer. Muito mais. E aí, o extrato ali é o seguinte, vi seu vídeo chorando. Você contou a história da minha vida. João, é uma sinalização de um público imenso. Talvez o público mais valioso que o país tenha. Que são de pessoas que abdicaram da sua vida, da sua carreira, para tomar conta do outro. Para colocar na sociedade pessoas melhores. Talvez seja o público mais valioso que a gente tenha e o que menos a gente tem deferência. E aí esse vídeo estoura. Só que o que me faz prestar o serviço que a gente presta jurídico nas redes sociais não é esse vídeo. Esse vídeo é a consequência da prestação do serviço. O que faz eu virar a chave e falar, alguém tem que botar a mão nisso aqui, é entender. Aí uma crítica já à direita, tá? Brasileira. A direita brasileira ela não consegue humanizar os debates. Então parece que a direita brasileira, faz de tudo para as pessoas terem uma vida melhor, estão muito distante desse diálogo, e que de fato está distante mesmo, o diálogo da direita brasileira tem que ser humanizado, e a esquerda conseguiu colar nela, a esquerda, os discursos de humanidade. Só que o que eu vejo dentro do escritório? O discurso que a esquerda faz de humanidade não vai resolver nada, porque quando você espreme ali, é o caos pelo caos. Eles têm interesse em sugar aquele problema, mas nenhum interesse em resolver. E eu olho para o outro lado, quem tem um problema não se identifica com a direita, porque a direita se comunica muito mal mesmo. Falei, ok, entendi que minha profissão não resolve, vou eu agora, com a minha habilidade técnica, com a ciência do direito, trazer isso para um debate público nacional, mas com enfrentamentos que antes não foram feitos. Primeiro enfrentamento. Quanto vale o apagão no currículo de uma pessoa que abdica da carreira profissional para cuidar de filho? Vamos conversar sobre isso. Tem um outro enfrentamento que você fez também nas redes sociais, que eu vi, que você fala de violência doméstica, né? Você deve receber muita coisa toda hora na sua rede social aí, principalmente do público feminino. E aí você comentou, olha, recebi aqui uma menina chorando, falando que tá em caso de violência doméstica e foi lá e a Defensoria Pública marcou para outubro. Aí, pô, disse até lá, a mulher já, sei lá, o que já aconteceu com a vida dessa mulher. Beleza, temos um problema. Como a gente faz para acelerar a Defensoria Pública? Porque esses casos devem pipocar no Brasil. Esse vídeo é de maio, que você está falando. E ela iria ser atendida em outubro.
com violência dentro de casa. Num país e num estado que diz que há tratamento prioritário para casos de violência. E aí você fala, Renê, o diagnóstico é esse, é esse. Tem solução? Claro que tem. Há interesse em solucionar? Aí eu já começo a ter dificuldade na resposta. De entender. Sabe por quê? Eu fui convidado para uma reunião com o Google Brasil. Me convidaram para uma reunião muito bacana, porque eles queriam ter ali um diagnóstico mais apurado da situação das mulheres dentro de casa hoje. Aí me convidaram, e nessa entrevista com o Google, nessa reunião, desculpa, o Google tem todas as ferramentas para salvaguarda da mulher. Eles têm pulseira eletrônica. Então, o agressor, quando entra no raio de ação territorial da mulher, avisa no telefone dela. Não é que a mulher monitora ele. É que o telefone dela avisa quando ele está em 300 metros perto dela. É só isso. Quando chega a 50 metros, tem o telefone pisca vermelho, botão de pânico, que você aciona, vai para perto da próxima... A delegacia, a viatura mais próxima é acionada. Por que não é implementado? Qual é a dificuldade disso? Aí eu falei com o Google o seguinte, falei, tem um problema que é adicional, que não é só de segurança da vida. É de atendimento psicológico. Tem um número muito grande de psicólogos e psicólogas que se colocariam à disposição para doar um tempo da semana. Uma horinha na semana para atender essa galera. E a demanda existe. Como é que a gente linka essas pessoas? Aí o Google, a gente também já tem a ferramenta. Mas nada é aplicado porque o Estado não quer falar sobre isso. E o Estado não quer falar sobre isso sob meu prisma por ser muito machista. Quem está nas cabeças pensantes não quer tocar no tema porque talvez revisite alguns atos deles próprios ao longo da vida que não interessa. Mas tem também um outro problema que eu acredito, assim, esse é mais pessoal, né? Mas que eu já vi de perto acontecer. Existiu um ato de violência doméstica e do cara tá batendo na mulher ou agredindo verbalmente, psicologicamente a mulher. E da polícia e tudo, e tá distanciado, tá não sei o quê. E passa 2 meses a mulher tá com o mesmo cara. Sim. Você acha que ela tá com o mesmo cara porque ela quer? Não sei, não consigo entender o que passa. Essa sua resposta já é muito boa porque já não tem julgamento. Isso é muito legal. Não consigo entender. A gente tem a capacidade de não julgar histórias que a gente conhece, já é um ponto positivo demais. E falar que não saber, né? Tipo, realmente eu não sei. O problema psicológico é muito grande, assim. O que eu vejo, tá? Não sou da ciência da psicologia, mas o que eu vejo ali no escritório é o seguinte. A mulher está acostumada a estar numa gaiola que faz muito mal para ela, mas ela sabe que naquela gaiola, em alguma medida, tem alguma coisa, tem o alimento e a água. E como ela não conhece o mundo fora da gaiola, quando você abre a porta, ela tem medo de voar. Porque ela não sabe se ela vai conseguir comer, ela não sabe se algum gavião vai pegar ela, então ela prefere, às vezes, ficar na gaiola. Não porque a gaiola é boa. É porque a gaiola, para ela, é a única forma de vida. Aquilo que eu te chamei a atenção, da opção... Entendi. Essa pessoa não volta por opção. Essa pessoa volta por falta de opção. Quando, pelo menos eu vejo no escritório, João, que quando as mulheres ficam muito tempo num ambiente de violência, elas acabam criando uma dependência psicológica do próprio agressor. Vou te dar... Síndrome de Estocolmo, né? Eu não sei qual é o nome, eu realmente não sei não, tá? Mas assim, eu vou te dar um dado que às vezes acontece. As pessoas pegam esses vídeos e tentam viralizar, tentando diminuir o tema. O sujeito bateu na mulher, a mulher tá ensanguentada e chega a polícia. Aí quando a polícia bota a algema no sujeito, ela grita, não prende ele. E as pessoas falam, chamou a polícia, gastou dinheiro do Estado, ela gosta, fez todo mundo aqui de bobo. Pra que isso tudo? Na próxima vez não chama mais a polícia. O que eu vejo no escritório? Elas não chamam a polícia por causa dele. Elas chamam a polícia por causa do filho. Quem é a fonte de renda da casa? O pai. Se ele estiver preso, como é que o filho se alimenta? Entendi. Não consegue se alimentar, não tem comida, não tem luz, não tem nada. Do mercado. Não tem nada. Geralmente ela tá fora do mercado também, né? E ela não vai conseguir alimentar os filhos. O que eu vejo no público feminino é muito menos a busca pela punição, do olhar para trás, e muito mais a possibilidade de poder andar para frente. As mulheres querem poder seguir uma vida nova. Só que enquanto a sociedade não olhar com os olhos que merecem ter para esse tema, a gente não consegue evoluir socialmente. E sobre a pena, no caso, você falou, a gente tem prisão, distanciamento da mulher, tem outras penas como reabilitação psicológica do marido e tal. De todas essas possíveis penas que uma pessoa que comete a violência doméstica, seja do homem para a mulher ou da mulher para o homem, de todas essas penas,
existe uma pena que ela é mais eficiente que as demais? Assim, no sentido de reabilitação, de não ocorrência de novo da mesma situação. Né? Porque tem penas que, prisão é legal, mas, lota as prisões e tal, não sei o quê. Exato. E até Tem alguma pena que você considera assim? Então, a minha linha de pensamento é sempre muito ligada entre direito e economia. Tanto que lá fora eu estudei análise econômica do direito, que nada mais é do que você analisar o nosso comportamento humano à luz de uma monetização. Aí disso que você colocou, vem a análise econômica da pena. Vamos lá, o sujeito agrediu a mulher. É melhor confinar esse sujeito 6 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. É melhor confinar e colocar ele em tratamento. É melhor colocar só em tratamento. São várias análises que são feitas para você chegar num melhor resultado. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis que a gente tem de salvaguarda da mulher no mundo. E ela propõe como pena para o agressor o tratamento psicológico psiquiátrico. Nós homens vamos repetir os atos de violência com outras mulheres se aquela sair do nosso caminho. Ok. Esse é um problemaço. Então, não há, pelo menos eu não vejo, João, lá no escritório, o homem ter o problema especificamente com aquela mulher. É porque aquela mulher está com ele. Se aquela mulher sair do cenário dele, a próxima acontecerá o mesmo fato. Vai ser a próxima vítima. É o mesmo fato. E eu até trago reflexões que são necessárias do ponto de vista social de por que nós homens termos esse comportamento. Porque, se você pegar meninos e meninas quando nascem, o programa cerebral de todo mundo está zerado. Ninguém sabe andar, sabe falar, sabe comer nada. A partir do momento que a gente entra no contexto social, a gente é educado para ser alguma coisa, para ser alguém. O que tem de tanto erro lá atrás que a gente tem essa falta de civilidade no tratamento entre homem e mulher? O que está de errado lá atrás? E aí, eu não sei se você já ouviu essa brincadeira. Vai nascer a filha. A filha nasceu. Aí o pai fala pro filho: comprei uma arma aqui pra você proteger a sua filha, a sua irmã. 15 anos, quando chegar o primeiro namoradinho, você já bota a arma na mesa. Qual é o comando que você passou pra menina? Qual é o comando que você passou pro menino? Menina é de agressivo, defender pela força, tal, e a menina de ficar sendo defendida pelo menino. A mulher é submissa ao homem. Pela força, não é isso? Entendi. E são comandos que a gente dá na infância. Como é que você vai interpretar de maneira adulta se você é infantil? Aí você interpreta aquilo de maneira infantil, você é uma criança. Mas você cresce com aquilo. Com aquilo. E assim, a gente precisa olhar também o tratamento que é feito lá atrás em todos nós, pô. Não é razoável a gente viver num país que a cada 4 casas uma tenha violência doméstica. Não é que é mentira que há violência doméstica, o número é esse mesmo, sabe? O que não me soa muito bem é a gente entender que a cada 4 homens casados, um é violento. Ele é violento ou ele está reproduzindo algo da infância dele que ele reproduz até sem saber por quê? Mas você acredita que com a reabilitação, você já viu casos de homens se reabilitarem e falar, é um cara diferente? Eu já vi isso em reunião. Em reunião já vi isso lá no escritório. Era a parte contrária, um homem com um advogador, e eram 2 advogados do escritório com a nossa cliente. E eu estava na reunião também. E a reunião não terminava, João. A parte da guarda das crianças, da visitação, tudo ok. Quando foi na divisão de patrimônio, paralisou. E ele falava o seguinte: era aquele contrato de casamento clássico que o homem vai pra rua construir o patrimônio e a mulher fica dentro de casa cuidando dos filhos. Cada um fez sua parte no casamento, terminou o casamento, a metade pra cada lado. E ele insistiu o tempo todo em falar: tô te dando isso aqui. Isso aqui eu vou te dar, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E eu vi que aquilo não ia acabar. Aí teve uma hora que eu bati na mesa lá, eu falei pra ele, olha só, agora não é conversa de advogado não. Vou fazer uma conversa de homem numa sociedade que a gente tá. Você concorda que ela cumpriu o acordo que ela fez com você? Não, tratou muito bem as crianças. Você fez sua parte também? Fiz. Você não dá nada pra ela. Você não pode dispor daquilo que é dela. De tudo que vocês construíram, 50% já é dela. Quando você pega 70% e fala que vai dar 30% para ela, você está roubando 20% dela. Porque você está num ambiente de propriedade que não é seu. Queira você ou não. Aí ele parou, ficou me olhando. Faz todo sentido. Falei, e digo mais. Você vai sentar num barzinho, num restaurante. Quando você contar para os seus amigos que foi dividido de maneira igual o patrimônio de um para o outro, eles vão escarnecer de você. Não fica mal por isso, não. Por que vão? Porque eles não entendem a realidade brasileira. E eles não entendem o que é direitos e deveres. Você não deu nada para ela. E eles vão falar que você foi um bobo. Quando você não deu nada para ela. Esse é o problema, inclusive, que as próprias mulheres fazem com os homens.
sabe? Então, aí que a gente propõe aqui, que é conversa, né? A gente tá no mundo hoje, João, de muita Numa fala. conversa você já mudou a cabeça do Muito. cara. A gente tá no mundo de muita fala, e fala é, eu aqui jogo informação e você não se manifesta. Isso é falar. Conversar é o que a gente faz aqui. É troca, é bate-papo. Pega uma informação sua, você pega uma minha, a gente vai se construindo, se reconstruindo. Isso a gente precisa colocar no ambiente de debate de civilidade entre homem e mulher. Sim. Pra que o sujeito... Vamos lá, fazer uma pergunta. Por que você buzina o carro quando passa uma mulher? Idiotice. Se a mulher gritar assim, João, volte aqui, você volta. Se ela gritar pra mim? Você não vai voltar nunca, você vai falar que essa aqui é doida. Maluco. Vou acelerar. Falei, eita, doida. Você não tem desejo por aquela mulher? Se ela parar e pedir pra você voltar, você não volta. Você vai passar a sua vida buzinando e não vai dar nada certo com isso. Mas quando você vai numa outra ponta, as mulheres não aguentam mais isso. Pô. É desrespeitoso, cara. É desrespeitoso. Mas da onde vem isso? Não sei, você viu parece que um jogador do Flamengo, acho. Um jogador aí, a repórter tava falando e os caras no Maracanã gritando lá atrás, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. A repórter de boa aqui falando, tamo aqui, tá todo mundo dando mal. No final o cara chegou e beijo no rosto, foi no rosto. Eu sei que o rosto não é uma parte íntima, mas, cara, você invadiu o limite de alguém ali, sabe? E acabou esse senso, assim, de... E também a internet já entendeu que já chega de aceitar isso de boa, entendeu? Exato. O cara foi preso. Aí tem um grupo meu do WhatsApp que 2 homens vieram defender o cara, falando que era um excesso. Tava empolgado. Falei, pô, ótimo, mas os 2 tinham filha. Falei, se fosse com a filha de vocês. Acabou. Eu batia no cara. Mas falei, o assunto tá encerrado. Tá encerrado. Encerrado o assunto. É isso. E esse diálogo é legal porque você tá aí olhando pro cargo de deputado, né? E lá dentro você vai enfrentar alguns enigmas e desafios antes de fazer seus projetos de lei, antes de você defender, aprovar alguma coisa ou declinar de algum projeto e tal. Então, você vai ter alguns desafios que vai ajudar no longo prazo o Brasil a se desembolar um pouco, né, disso aí. A gente viu agora acontecer a lei do piso salarial dos enfermeiros, que tá dando ainda o que falar. Porque o cara aumenta o salário. Nunca vi isso, assim, ser ruim, né? Porque deveria ser bom você poder aumentar o salário de uma classe que opera tanto no país e que é importantíssimo para a saúde no país, entendeu? Deveria ser bom. Deveria você falar assim, cara, estamos aumentando e é isso aí, vamos todo mundo estourar champanhe. Só que se você olhar de outro lado, existe uma conta para se pagar. E no final das contas, esse aumento não faz fechar a conta. Então, demite a galera aí, não sei o quê, e aí tem menos emprego, mas aí a classe não sabe se prefere continuar com mais emprego, todo mundo empregado, mas recebendo menos, ou se menos gente empregada, mas também recebendo mais, e maior carga de serviço também para receber mais, né? E cria um impasse, né? Uma lei, uma simples lei, uma revolução no país. Qual lei que você, assim, tem na cabeça? Ou qual projeto que você tem na cabeça, de caso você seja eleito, que você acha que vai dar trabalho lá? Tipo assim, pô, eu tenho isso na cabeça e isso vai ser meio complicado de eu fazer. Tem alguma? Tem um projeto meu que é assim, carro-chefe, para mim, em Brasília. A gente experimentou no país, e experimenta até hoje, a figura da lei chamada do jovem aprendiz. Aquilo ali, em essência, você estimula o empresário a contratar uma mão de obra que não tem experiência. Tá. Em resumo, foi essa a ideia da lei. Não tô aqui falando dá algum desconto, alguma coisinha assim, e contrata um jovem aí. Isso aqui eu não tô falando se é bom ou se é ruim. Tô falando que essa foi a ideia da lei. Não tô falando dessa lei específica. Tô falando só pegando a ideia, tá? O gancho da ideia. Quando você tem hoje no Brasil um volume imenso, estratosférico de pessoas que não conseguem ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho, porque tiveram um apagão no currículo, porque foram cuidar de filho, você, Estado, tem que criar a via para essas pessoas serem inseridas ou reinseridas. E aí eu falo o Estado numa linha liberal. É o Estado menos presente para possibilitar o empresário a contratar. Tá. Estimula o empresário a contratar essa mão de obra. Ou seja, através de incentivos fiscais. Diminui o Estado nessa pessoa. Porque olha só, vamos lá, uma empresa com 10 funcionários,
tem uma conta ali que faz ajuste no final do mês. Então, se você precisa contratar um 11º funcionário, você faz conta de quem entra. Se tem 10 currículos, 9 com experiência e o outro sem experiência, eu nem olho o outro. Mas se eu contratar o sem experiência for menos oneroso para minha empresa, pode ter certeza que eu vou olhar o outro. Esse sem experiência. Porque aí eu como empresário, eu tenho uma grana a mais até mesmo para treinar esse cara. Exatamente. Entendeu? Faz sentido para você. Faz sentido. E um ano depois, essa pessoa já tem experiência, ela já entrou no mercado. Então, se ela for demitida aqui, ela acabou de trabalhar em um ambiente e ela vai para outro. Eu tô pra te falar que essas pessoas que chegam nesse ponto que você tá falando, pode ser que tenha até mais disposição e dedicação pro trabalho. Muito mais. Do que o cara que já Não vem cansado. Não vem cansado e vem com a oportunidade com da brilho vida no olhar de que, cara, abriu a porta de novo. Tá oportunidade ligado? da vida, João. É a minha bocada e não tenho. Só tem essa. Só tem essa, eu vou agarrar. É isso. Se tiver que trabalhar mais, eu vou. Se tiver, entendeu? Então vai ser aquele cara que vai vestir a camisa, porque você deu a oportunidade pra ele. É isso. Eu digo nem o cara, a mulher. A mulher, exatamente. No contexto social brasileiro hoje é a mulher. Mas vai ser difícil de você aprovar isso, hein? É difícil para um Congresso que não quer resolver as pautas. Ó, quando a gente teve a grande recessão na Europa, o primeiro país que sai da grande recessão é a Alemanha. A Angela Merkel, na época, habilidosíssima, o que ela faz? Ela une a classe empresária com os funcionários, com o proletariado de lá, coloca os dois para conversarem na mesma mesa e fala o seguinte, ó, problemaço de dinheiro na Europa toda, o mundo tá em crise, a gente vai fazer agora é o seguinte, só tem uma chance, é trabalhar menos, ganhar mais e vender mais. Depois que a gente conseguir equilibrar as nossas empresas, voltam todos os direitos trabalhistas. O que ela propôs ali para não ter perda de mercado de trabalho? Vamos diminuir os direitos para manter todas as portas de emprego e, na sequência, a gente volta com todos os direitos. E quando essas empresas tiverem lucro, distribuição de lucro maior para os funcionários para compensar essa perda. Show. A Alemanha sai do buraco rápido. Mas a Alemanha é sinistra, né? Eles são sinistros. Porque lá se conversa. Aqui no Brasil, não. Quando chega em ano eleitoral, o que o cidadão faz, o sujeito faz, que quer ser reeleito, é fazer uma politicagem com aumento de salário via canetada, que isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Não vai acontecer, vai ter problema. Só que ele é eleito com isso. Porque ele pega pessoas que entendem, de alguma maneira, que ele estava ajudando, quando na verdade ele sempre soube que nunca esteve ajudando. Mas as pessoas vão naquela crença, ficam decepcionados com o resultado, porque o resultado só pode ser negativo mesmo, porque não foi feito nenhum estudo. Lembra da sua conversa inicial? De qualidade técnica para estar onde está? Eu não posso apontar uma despesa pública sem informar a fonte de receita. Não fecha a conta. E aí as pessoas falam, mas os parlamentares dão para eles. Eles têm que tirar deles. Não é reproduzir para os outros que eles fazem para eles, senão isso aqui vai virar um deserto. O que a gente vê de Brasil, onde tudo se joga, tudo nasce, vai acabar isso aqui. Porque não é possível. Eu falo o seguinte, João, olha só, vamos pegar a história da humanidade. O que é dinheiro? Dinheiro é suor. Lá atrás, quando não tinha o papel, você se esforçava, suava, em razão do seu suor você adquiria alguma coisa, conquistava alguma coisa, fazia uma troca com outro que também se esforçou da mesma medida. Era isso. E até o momento que a humanidade fala, vamos pegar esse suor aqui e colocar em notas de papel que você troca o seu suor de um para o outro. Não existe esse lúdico de que o Estado aperta um botão e uma máquina imprime dinheiro e que todo mundo tá rico. Isso não existe. Existe, mas se ele fizer isso, a inflação vai lá. O que eu falo é que crise a consequência vem na porta, porque você não produziu suor suficiente para aquilo, sabe? Só que as pessoas que a gente coloca no Congresso são muito ruins. E a gente hoje experimenta e vem colhendo todos esses frutos negativos. Ou nem fruto consegue mais colher, né? Em razão de um Congresso tão ruim como a gente tem visto. Isso aí, como que você está de esperança aí para essa eleição? Tá pensando que vai renovar o povo brasileiro? Vai com voto um pouquinho mais consciente do que na última? Como você tá? Coração esperançoso? João, assim, eu vejo 2018 um país que tinha se mobilizado e antes para as ruas. O gigante renasceu. Né? O gigante. Eu fui. Então, aquilo era um momento... Eu tava. Bonito de nacionalidade, sabe? De nacionalismo ali. O estopim foi o aumento da passagem do ônibus. Que não era aquilo, a gente já vinha foi com só acúmulo. Um pano de fundo. A gente já vinha com acúmulo, mas numa esperança de um país renovado. E aí, em 2018, você
tinha um alto engajamento da população com relação às eleições, porque era um momento de esperança. Uhum. Hoje, pelo que eu vejo agora dessas eleições, esse momento de esperança tá meio... muito diluído, Uhum. as pessoas já estão se acostumando à corrupção novamente, o que é péssimo, deletério demais para a sociedade. Muitas decepções com caras novas que vieram para a política, mas quando a gente olha as caras novas, estavam sempre ligadas ao jogo político, então elas não foram novas, na verdade. Esse ano específico, polarização tomou conta da disputa presidencial. Novamente. Só que a gente tem um caminho muito bom para escolher os deputados federais e estaduais de qualidade. Uhum. E pelo menos nas ruas eu tenho visto um abraço, sabe, da população. E isso nos conforta muito. Por exemplo, quando eu decidi me embrenhar na política pela pauta do direito da mulher, a gente sabia que a gente estava nichando um público e falando diretamente para um público que a gente acredita muito. Uhum. Num ambiente, mas qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser o resultado? Eu sempre falava pro time, cara, a certeza de estar fazendo certo já é o resultado. Na semana passada, saiu uma pesquisa para deputado federal aqui no Rio. Você apontou. Eu apareço grande na pesquisa. Na frente de mandatários hoje, na frente de quem tem time de rua, para quem gasta milhões na campanha. Caramba. Essa é uma sinalização de que quando você faz o certo, falando com as pessoas certas, com o coração, você tem pequenas vitórias diárias. O que importa é isso. Cara, te desejo toda a sorte do mundo. Obrigado por estar aqui nesse papo. Nosso segundo tempo, acabou de acabar. Foi muito enriquecedor esse papo. E para você que está assistindo a gente aí no podcast, se inscreve no canal, comenta. Esse foi o Renê Freitas, vindo aí a deputado. Segue ele lá nas redes sociais, fala o seu @. Obrigado, João. Meu @é Renê S. Freitas, estou lá nas redes sociais, no Instagram. Obrigado muito, sempre precisar, tô de volta aqui. Foi bate-papo, achei ótimo. Agora depois posso comer Não, depois a galera aqui já tá aqui, todo mundo em cima aqui procurando pra comer o nagara, porque, o cheiro de peixe aqui, pô, cara, bom. É fresquinho, o cara é top. Nagara, mais uma vez, obrigado por estar aqui, ajudando a gente nesse papo. E você que acompanha a gente, se inscreve, curte, comenta, compartilha com a galera aí. Obrigado, valeu!